Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Eu vou ser um pouco egoísta hoje, puxar um pouco para o lado familiar e oferecer o programa de hoje ao meu irmão mais novo, o caçula da família, Paulo Muniz, técnico em refrigeração, eletrotécnico e eletricista profissional, que nos deixou na noite de domingo, após sofrer um ataque cardíaco, não resistiu e foi recolhido pelo Senhor. Então a ele nós vamos dedicar o programa de hoje, com a devida autorização dos nossos telespectadores. Bom, o programa de hoje começa falando em política. Eu vou entrevistar aqui no primeiro bloco o presidente regional do PSL, Pedro Valério, Partido Social Liberal. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, né? Aqui assuntos internos, problemas também em nível nacional, a prisão do deputado Daniel Silveira, que para alguns foi uma medida de contenção para evitar problemas maiores, mas há também, a maioria dos advogados que eu conversei afirma que o artigo 53 da Constituição Federal foi rasgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, melhor, pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma discussão muito mais que política, é uma discussão jurídica e tem também a questão político-partidária por trás de tudo isso. 11 horas e 20 minutos no Acre. Nós vamos conversar também, ainda no programa de hoje, com o empresário Aden Araújo. O Aden, como todos sabem, ele é sócio proprietário e diretor do AraSuper, o maior grupo de supermercados do Acre, o maior e o mais antigo também, que inaugurou na manhã de sábado 20 mais uma loja. Na verdade não é mais uma loja, né? É a 11ª loja. Uma loja talvez até mais moderna que as outras da rede, né? É uma nova tendência. Muito ampla, moderna, segura, aconchegante, como o Araújo sempre faz para oferecer todo o conforto, segurança e comodidade aos seus clientes e amigos e também aos colaboradores. Foi um dia de festa, mais 140 empregos diretos gerados, e isso somado, multiplicado por 3, são quase 500 empregos indiretos. Em tempos de crise é um desafio, é uma ousadia desse grupo, desses dois irmãos, Aden e Aldenor, que continuam a oferecer ao Acre e ao povo acreano melhores condições de vida, né? A gente sabe que diretamente quase 3.000 famílias sobrevivem dessa rede. Indiretamente são quase mais de 10.000 famílias. Então é uma empresa que ajuda muito o Acre a se encaixar, né, definitivamente no caminho do progresso econômico e social. Com apoio então do AraSuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, é um prazer conversar com o presidente regional do PSL, Pedro Valério. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Ô Muniz, bom dia. Um orgulho para mim estar aqui contigo mais uma vez. Quero iniciar expressando a você o meu mais profundo sentimento pela perda do seu irmão. Que Deus o receba e o guarde para sempre no reino do céu. Muito obrigado. E que, através do seu imenso poder, conforte o seu coração e o coração da sua família. Muito bem. Estamos aqui, né? Ontem a dona Célia me ligou e perguntou aí, você aguenta trabalhar? Nesses momentos, às vezes é pior, sabia? Você precisa se recolher. É verdade, com certeza. Com a ajuda dos nossos telespectadores, essa corrente positiva a gente vai levar até o fim. Valério, afinal de contas, a temperatura em Brasília está fervendo e aqui no Acre a gente passa talvez o pior momento da nossa história, né, Valério? Transbordamento dos igarapés, cheia dos rios, Rio Acre, Rio Juruá, Rio Purus, enfim. Questão, problema migratório na fronteira, o avanço da Covid-19, o avanço da pandemia, o avanço da endemia da dengue e outras doenças aqui. Muito complicada a situação. E ainda o risco de ficarmos isolados do resto do país, porque as águas também ameaçam engolir a BR-364, no trecho Rio Branco-Porto Velho. Sem falar nesse trecho aqui, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, no rumo de Cruzeiro do Sul, também na BR-364, que foi interditado por alguns dias, em função também das cheias. Interditado 2 vezes, né? 2 vezes.
Que situação? Você lembra de um momento igual a esse? Olha, Muniz, o que há no nosso Estado é uma inércia dos governantes que, mesmo sabendo que a maioria das nossas cidades foram criadas às margens dos rios, né, seguindo a tradição da ocupação do Acre ainda, onde as pessoas vinham de navio e ancoravam e ali começavam a formar os seus barracões, as suas vilas, etc. e tal. Então, você vê pouca iniciativa dos governantes de desabitar as margens dos rios e levar as pessoas para lugares mais altos. Já houve um ensaiozinho fraco, uma época dessa aqui, uns 15, 20 anos atrás, que parou, né? Essa é uma medida que efetivamente resolve o problema, tá? A questão do paliativo, toda alagação, você tem que viver o mesmo drama, já deveria ter servido de lição para os nossos governantes, tá? Para tentar vislumbrar uma saída para resolver esse problema de uma vez só. Porque enquanto as pessoas estiverem habitando as margens dos rios, dos igarapés, nós vamos estar vivendo esse problema. Não é todo ano, mas é de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Né? Quem lembra de 97, quando Rio Branco foi praticamente inundado, aquela parte do distrito toda? 10 anos atrás, 87 também. Pois é. E a gente não tem, Muniz, sequer um plano de contingência eficiente. Na capital já não existe um plano eficiente de contingência, já pensando nessa situação. Imagina nos municípios. Né? Onde a situação é bem mais agravada. O problema se agrava porque, como você falou, tem algumas casas não estão nem às margens, estão no leito do rio praticamente. A água procura um caminho, ela quer chegar ao mar, né? Então, é claro que as pessoas, na maioria das vezes, habitam ali por falta de opção. Sim. É onde o governo tem que chegar e dizer, olha, você está num lugar de risco, nós vamos te levar para um lugar melhor, entendeu? E quando aquela pessoa sai dali, tomar todos os cuidados, todas as precauções para que aquele lugar não volte a ser habitado novamente. Agora, lamentavelmente, algumas pessoas têm a opção de sair, mas não querem sair. Alguns não querem sair justamente por essa questão, né? De mais perto do colégio, mais perto do centro, está mais perto do trabalho, etc. e tal. Isso aí já é uma consequência da pobreza, né? Da economia fragilizada que nós temos, entendeu? E também você há de convir que é muito mais cômodo para certos políticos aproveitar essas ocasiões para andar dentro da água, tirando foto, acenando para o povo, entendeu? Pousando de bonzinho. E quando passa a eleição... Aliás, na falta de um discurso, de uma forma de se apresentar para o povo com uma proposta que possa tirar o Estado da inércia, prefere fazer esse tipo de atividade populista. Pedro, o seu partido não tem, é um dos maiores partidos no Congresso hoje, mas não tem aqui um representante do Acre no Congresso. Mas de que forma, já que temos o vice-governador e algumas lideranças também com mandato e sem mandato, como é o seu caso, o partido pode, a partir daqui, ajudar o governador, os prefeitos, a superarem esses momentos difíceis? Olha, o PSL nunca faltou ao Brasil. A nossa bancada dos 53 deputados, pode haver uma divergência aqui, há uma ala mais pró-Bolsonaro, outra pró-Bivar. Todo partido tem suas correntes internas, isso é normal, não é? Mas na hora de votar, na hora de ajudar o Brasil, o PSL sempre fechou questão em votar a favor do Brasil. Foi assim em todas as reformas e projetos de relevância que passou no Congresso Nacional até hoje. E nós vamos continuar, evidentemente, fazendo esse mesmo papel, ajudando o Brasil, ajudando os estados. Infelizmente, nós não elegemos nenhum deputado federal ainda, mas na próxima eleição nós vamos eleger, se Deus quiser. O PSL hoje tem uma estrutura, uma base que elege um deputado federal tranquilamente nas próximas eleições. Sim, com certeza. Nós vimos ali na votação pela manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira, que nos faz voltar aos tempos da ditadura, ou melhor, do regime militar. Nós vimos ali algo diferente de outras votações. Por exemplo, a direção do partido orientou a votação a favor da manutenção da prisão. Mas o partido em si preferiu votar diferente. O que motivou essa falta de sintonia entre a direção e a bancada? É fácil você compreender isso. Para Bolsonaro ser candidato pelo PSL, ele assinou um documento que está hoje fixado na nossa parede lá na sede nacional, que chama-se documento histórico. Eu já divulguei esse documento, inclusive, amplamente nas minhas redes sociais. E nesse documento que Bolsonaro assinou com o nosso presidente Luciano Bivar, dizendo que dali para frente seriam únicos os pensamentos do candidato, do então candidato e do Partido Social Liberal, está lá, cravado no documento, a defesa das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito. Então, se o PSL
aprovasse aquele tipo de atitude do deputado naquele momento, ele estaria rasgando um documento que ele próprio foi signatário. Ou seja, a defesa das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, das Forças Armadas, da liberdade econômica, da livre iniciativa, são cláusulas pétreas para nós, defesa da propriedade, defesa da família. Tá? E aí você tem um diapasão maior, o Muniz. Porque, veja bem, ninguém, em sã consciência, aprova uma palavra do que aquele deputado disse. Tá? Porque realmente ele exagerou, ele se excedeu, ele mesmo reconheceu isso, né? Ele se expressou de uma forma muito dura, muito bruta. AI-5 foi justamente um ato institucional número 5 que extinguiu o próprio Congresso, do qual ele faz parte, e só chegou lá pela soberania do voto popular. Então, o que ele falou realmente carece de coerência, de lógica, é um escárnio. As palavras dele realmente são muito infelizes. Mas aí tem um outro detalhe que não foi observado, porque na Câmara o julgamento é mais político, né? Não é um julgamento jurídico. Mas veja bem, com certeza a situação de flagrante ali não foi configurada. Todos os juristas, exceto os ministros do Supremo, pensam assim praticamente, quase a unanimidade. E, fundamentalmente, a inviolabilidade do deputado foi também rasgada com aquela manutenção da prisão. Agora, não, a Câmara ela faz um julgamento político, né? Então, naquele momento ali, como eu te falei, tem várias correntes, e os partidos, aqui, por exemplo, os outros partidos, todos eles tiveram correntes pró e contras, né? Alguns votaram pela manutenção da prisão para não enfrentar a opinião pública, né? Outros votaram pela manutenção da prisão para se vingar, né? Porque o deputado é bolsonarista, tem que ser exterminado, né? Inclusive, o deputado não pesa isso. Eu já falei para você em outras entrevistas aqui que quem faz mais mal a Bolsonaro é justamente o entorno dele. Porque essas pessoas, não afã de mostrar serviço para o Bolsonaro, cometem esse tipo de atitude. Agora está lá o Palácio do Planalto procurando de todas as maneiras se blindar do desgaste que essa prisão dele poderia trazer para o governo. Ou seja, querendo mostrar serviço para o governo, eles acabam prejudicando o governo. Sim. Certo? Porque agora que o governo começou a fazer as pazes com o Congresso Nacional e estava arrumando para tentar criar um clima mais amendo com o Supremo Tribunal Federal para ter condição de governar e deslanchar o governo, aí vem uma notícia dessa, e aí a pandemia vai para o ralo, a vacinação vai para o ralo, as enchentes vai para o ralo, e o Brasil passa 5 dias discutindo a prisão de um deputado, que é uma coisa, um ato jurídico que determinou a prisão, a Câmara deveria decidir manter ou não a prisão e acabou. Não numa discussão daquela, deram ao deputado, digamos assim, uma importância que ele jamais faz juiz. Aliás, o nosso Supremo, ultimamente, ele só tem decepcionado a nação brasileira. Na semana anterior, eles passaram 5 dias, portanto, a semana toda, discutindo a possibilidade ou não, o direito ou não, de você ter o silêncio assegurado. O silêncio não, a lembrança, né? A memória. Mas existem os caminhos, Muniz. Mas existem os caminhos, Muniz, para você fazer uma limpeza no STF. O Senado é o ambiente adequado, constitucionalmente um ambiente... Aliás, há vários pedidos de impeachment. Sim, né? É um ambiente apropriado para se estabelecer essa discussão, fazer CPI, investigar e ver se a conduta de certos ministros e tal não está conforme, então tira ele do cargo, indica outro, manda para lá. Se o Senado tomar uma atitude dessa, e nesse momento não é o momento certo, por causa da situação que nós estamos atravessando, isso irá contaminar o ambiente político no país, né? Mas no momento apropriado, o Senado fizer uma limpeza ali e tirar 2 ou 3 ministros daquele, e os outros que estiverem pensando igual vão recolher as unhas. Sim. Entendeu? Claro. Mas o caminho é esse, não é atacar o Supremo. Claro. Entendeu? Não é atacar a Suprema Corte, não dá. O ministro Gilmar Mendes, que foi por 5 anos seguidos, portanto, pentacampeão em termos de pedido de impeachment, agora foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi advogado de uma organização criminosa, que eu não vou citar o nome para não dar publicidade à organização, mas é uma das organizações criminosas maiores do mundo, do Brasil e do mundo. Mas vamos lá. Só reforçando o que o senhor fala, de fato houve, e os 6 deputados, os 8 deputados do Acre, em Brasília, dos 8, 2 votaram contra a manutenção da prisão. Esses preferiram o aspecto jurídico. Mara Rocha, do PSDB, embora o partido tenha fechado questão a favor da prisão, e o Alan Rick, do DEM, que também fechou questão contra
o deputado, portanto, a favor da manutenção da prisão. Mas eles deixaram bem claro que não estavam defendendo o deputado. Claro. Até porque, como você falou, o que ele falou é algo... É indefensável. É indefensável. Eles estavam defendendo o direito e a autonomia do Poder Legislativo, a autonomia do Congresso Nacional e defendendo também a própria Constituição, seu artigo 33. É um negócio muito complicado. Muito complicado. Todo julgamento político ele tem essas controvérsias, né? Agora, Muniz, ninguém pode deixar de reconhecer que uma das piores castas que esse nosso país mantém é a casta do judiciário. Tá? Poucas pessoas têm independência para falar o que eu estou falando aqui. Tá? A gente sabe que existem juízes e promotores, procuradores, enfim, que têm uma conduta ilibada, a maioria deles é assim. Mas, por exemplo, o teto de gasto, o teto de salarial do presidente da República, que é o maior mandatário do país, é R$33 mil. Aí você vê juízes em tudo quanto é lugar do Brasil ganhando 70 mil, 90 mil, 150 mil, 190 mil, com aqueles penduricalhos que eles criam para aumentar o salário dos juízes e desembargadores e promotores de justiça, etc. E alguns ainda dizem que é salário de um trabalho semi-escravo. Pois é. Dá para entender isso? Incrível, né? Enquanto o brasileiro ganha R$1.000 por mês, a maioria dos brasileiros ganha R$1.000 por mês trabalhando, eles não estão satisfeitos. Olha, ontem, por exemplo, o presidente Bolsonaro divulgou uma coisa que preocupa qualquer cidadão que raciocina. Né? Existe essa discussão no Brasil por que o preço dos combustíveis é tão alto. Tá? Você pega ali na Bolívia, ali, atravessa de Passolândia para Cobirra, ou de Brasília para Cobirra, chega no posto de gasolina, a gasolina lá é R$2,90, não chega a R$3. Quem refina a gasolina para a Bolívia? A Petrobras. Aí a gasolina vai para a Bolívia para ser vendida a menos de R$3. Ou seja, é o mesmo petróleo, é o mesmo produto. Sim, é a mesma origem. Tá? Sendo que para lá a Petrobras presta apenas o serviço, porque todo o patrimônio da Petrobras da Bolívia foi nacionalizado pelo Evo Morales, né? Foi confiscado. Aí está essa discussão dos preços do combustível, porque é muito alto no Brasil, etc. e tal. Né? Aí o presidente onde revela que o salário do presidente da Petrobras é R$230 mil por mês. Você ouviu direito? R$230 mil por mês. Tá? Como é que uma empresa vai vender gasolina barata mantendo uns tipos de salário para os seus dirigentes? E o mais grave é que... Uma coisa impressionante. Quer dizer, quem é o maior acionista da Petrobras? É o governo federal. Aí o presidente da República ganha 33 mil. O presidente da Petrobras 230. E o pior de tudo... Quase 200 mil a mais. O pior de tudo, Valério, é que... Aí a explicação, né? O pior de tudo isso, o agravante de tudo isso é que, infelizmente, os nossos colegas, a imprensa nacional e internacional, estão muito mais preocupados com os agiotas internacionais, com os especuladores de plantão, do que com o povo brasileiro. Derrubaram 20% da ração da Petrobras ontem, só hoje já recuperou 8% até eu sair da minha casa. Então, para o povo brasileiro, o que importa é a Petrobras vender um produto acessível. E é possível fazer isso. Não, e o impressionante é o papel da mídia, né? A mídia quer tirar do presidente Bolsonaro o direito de governar. O mandato do cara termina dia 20 de março, ele não vai renovar. Aí a imprensa toda, o mercado todo se insurge contra, quer obrigar Bolsonaro a renovar o mandato do presidente da Petrobras. E ele disse que não vou renovar. Quem foi eleito presidente da República nesse país? Tá certo. Foi Bolsonaro. É dele o direito de governar. Então, se ele quer trocar o presidente da Petrobras, é um direito dele, inalienável. Ele pode trocar, certo? Mas a missão da mídia esquerdista, a missão do mercado financeiro é destruir Bolsonaro. O presidente, e aí, por conta disso, ele não pensa no Brasil. Eu acho que o presidente não gostou da declaração do ex-presidente dizendo que aquilo era natural, o aumento de preço, 4 em pouco mais de um mês, e que era assim mesmo porque tinha que seguir uma tendência do mercado internacional. Aí ele não gostou disso. Tá certo. Então, no Brasil, isso é natural. Na Bolívia, é sobrenatural? O preço da gasolina na Bolívia é a mesma a gasolina da Petrobras. Então, lá é sobrenatural. Essa caixa preta vai ser aberta agora, porque quem menos ganha com tudo isso é a própria Petrobras, que vende a pouco mais de R$2. Aliás, menos de R$2 é o custo do litro da gasolina, por exemplo, que é o petróleo mais consumido, é o preço médio que é pago a Petrobras, menos de R$2. E por que a gente paga R$5,50, R$5,60 aqui? Porque tem os impostos. Os federais, que não são os maiores, os municipais e os estaduais, aí sim. Os estaduais, aí os governos estaduais fazem a festa. É verdade. Cada R$100, por exemplo, no nosso caso, R$25 vão para os cofres estaduais. É 25% alíquota do ICMS sobre a gasolina.
O Brasil precisa de um choque de coerência, Muniz. A situação no Brasil é muito difícil. Veja esse caso da pandemia, por exemplo. Você vê, o governo do Acre contratou mais 10 leitos, aparece 30 doentes. Aí ajeita mais 20 leitos, vem 50 doentes. Ou seja, é como alguém não ficar numa porta de uma fábrica de gelo enxugando o gelo. Difícil. Não vai resolver. Como é que resolve esse problema da Covid-19? Vacinação em massa. Está aí o exemplo de Israel. Vacinou 40%, 50% da população, jogou para 80% de queda nos casos de infecções, 100% praticamente de internação. Rapidinho para encerrar, você acha que a vida do presidente amanhã, aqui ao Acre, questão da enchente também, da pandemia e da endemia, reforça a tese de termos aí uma vacinação em massa exclusiva aqui? Olha, tudo que está acontecendo? A bancada federal e o governador precisa focar nesse aspecto. Convencer o presidente de que ou se faz uma vacinação em massa no Acre, ou o Acre vai repetir a situação do Amazonas, com uma gravidade um pouco maior. Basta você ver que você não conversa com ninguém que não tem um parente que morreu de Covid, que não tem um parente internado de Covid. Essa doença, ela não brinca em serviço. Eu fui acometido, eu sei o que eu passei. Então, essa doença, ela não brinca. E não há saída, tanto para a pandemia como para restaurar, recuperar a economia do país, que não passe pela vacinação. Ou se tem uma vacinação em massa, hoje temos uma boa notícia com a aprovação da vacina da Pfizer, né, em registro indefinitivo, e parece que num projeto lá do presidente do Congresso vão autorizar, inclusive, as empresas a importar vacina e doar para o SUS. Qualquer empresa, né? Não só as ligadas à área de saúde. Inclusive, essa campanha foi liderada pela dona do Magazine Luiza. Muito bom. Né? Uma iniciativa muito louvável dela, que as empresas vão poder importar a vacina da Pfizer, que tem 92% de eficácia, né? Inclusive contra essa nova cepa que apareceu na África. Então, essa vacina poderá ser adquirida pelas empresas brasileiras e doada ao Sistema Único de Saúde, e para que ele possa vacinar a população com mais uma vacina. Né? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Trabalho. Estamos à disposição sempre. Muito bem, depois do intervalo eu volto para conversar com o empresário Adem Araújo, sócio proprietário do Arasuper, o grupo que representa aí a maior rede de supermercados do Acre. Até já.